Voltando às leis herméticas. Vou falar duas agora, assim, mais en passant, que é a vibração, né? Chamada terceira lei, e a polaridade. A vibração, nós sabemos, uma corda do violão vibrou, formou som, mas dessa mesma lei da vibração vem a ressonância, que é uma das mais importantes que tem para a nossa vida diária. Tem um piano aqui na mesa, toquei a nota Mi, tem um violão na parede lá, ele ressonou. A ressonância lembra muito o entrelaçamento quântico. Você pensou numa pessoa, a pessoa está do outro lado do mundo, a pessoa pensou em você. Quase que num tempo real. Isso é ressonância e vem da lei da vibração. A vibração, as ondas, a frequência, vem tudo isso, o universo vibra, né? Então eu estou aqui em movimento, mas se eu parar aqui as minhas mãos, continua o movimento dentro de mim aqui, a circulação do sangue. Mas se eu tenho algo aqui que poderia ser considerado inanimado, mas está cheio de átomos aqui mexendo, moléculas da madeira, então nada está parado, tudo está em movimento. Nem todo movimento é rítmico e harmônico. Há um movimento rítmico dos planetas girando em torno de si próprios, satélite nosso maravilhoso, a Lua, sincronizando com isso, tudo girando em torno do Sol, mas de repente vem um astro errante, vem um cometa e atinge um planeta e destrói. Existe algo que fica um caótico no meio da ordem. Então essa chave é muito importante. De repente nós estamos em algo harmônico, rítmico, vem algo que destrói. A própria natureza desse exemplo, às vezes os homens fazem guerras, uma revolução, alguma coisa, e depois quase que renasce tudo das cinzas. Então, na grande ordem do universo, existem coisas que não são tão cadenciais, rítmicas. Por isso, quando existe mais uma lei, que é a lei do ritmo, existe também aquilo que a gente chama de caos para que venha uma nova ordem. Então o caos vai lá, age como o trabalho de Shiva, destrói alguma coisa para que o novo venha. Então, trabalho de Shiva, depois Brahma constrói tudo, Vishnu mantém as memórias do que não pode perecer. É um conceito da Índia, né? Brahma, Shiva e Vishnu, né? Brahma cria, Vishnu conserva e Shiva destrói, para que possa crescer algo de novo. Como somos muito pequenininhos no universo, para nós coisas assim são muito macro, mas na nossa própria vida acontece isso. Uma amizade durante muito tempo, cada um vai para o seu lado, não necessariamente houve grandes conflitos, ou se perde um ente querido, ou você larga uma empresa que você trabalhou durante muito tempo, fez uma coisa que foi boa até X tempo, depois mudou. Então aquele conceito que só tem uma coisa eterna no universo, as mudanças. Então a lei da polaridade e do ritmo também mostra isso, a vibração, né? Polaridade. O universo é polar, falou Hermes, mas você não pode ser intenso numa determinada polaridade. Por exemplo, frio e calor, dia e noite. Só muito frio, desequilibrei o oposto também. E assim na política, assim em tudo, né? Então o universo é polar, mas não pode ser excessivamente em cima de uma polaridade que é desequilibrante. E aquilo vai requerer um equilíbrio drástico às vezes, né? E o ritmo é a cadência da música, o ritmo que você tem no Tai Chi Chuan, no yoga, na dança, o ritmo do universo, aquilo que Hermes falou da música das esferas, né? Você pode estar meditando e tem um ritmo, o pulsar do seu coração em harmonia ao pulsar do coração do planeta, que é o que os xamãs usam no tambor, né? Pulsar do coração do planeta e o pulsar do nosso próprio coração. Então entra aí o ritmo, a cadência, essa energia, né? Então, só para fechar as 7 leis, tem aqui a causa e efeito. Não existe efeito sem causa, né? Então, eu até estava brincando com um amigo meu, a gente brinca às vezes com coisa séria para trazer um pouco de bom humor, né? Falar, em vez de causa e efeito, a lei da calça com defeito. Né? Então, se algo, uma causa, proto-pensamento, uma causa que está por trás de tudo já agiu, mas eu nem pensei nisso, mas eu estava com uma frequência própria para atrair aquele problema. Uma frequência minha, uma tendência minha que em Cabala chama Zain, uma tendência de atrair aquela coisa negativa. Eu falava de muitas coisas bonitas para todo mundo, mas dentro de mim, o meu diálogo interior não era bom. Depois eu vou questionar, se eu faço tanto bem, falo tanta coisa boa para os outros, por que para mim veio isso? Estava lá, no proto-pensamento. Por isso que o próprio Hermes disse, o universo é
mental, voltando na lei lá em cima. Então, causa e efeito tem isso, não existe efeito sem uma causa. Mesmo que a gente procure a causa e não ache, o médico procurou a causa de uma doença e não achou. O outro procurou no corpo etérico e no corpo astral também não achou. Mesmo assim, não deixa de existir uma causa que não foi achada, mas ela está lá. Essa é uma das leis do universo. E para encerrar, gênero. Quando não se falava como hoje de gêneros, né? E biologicamente o gênero é masculino ou feminino quando se nasce, mas a ideologia de gênero, o gênero pode ser mental, o gênero pode ter um polo X ou Y, né? Masculino ou feminino, mas dentro dessa gama entre o masculino e feminino existem todas nuances mentais que podem induzir não só o sexo, mas como as coisas que são feitas. Então, o gênero, ele existe no universo, mas ele tem que ser visto de uma forma mais transcendente, acima do biológico, para que cada coisa caia no seu lugar. E de forma nenhuma de maneira política, e sim transcendente. Então, é a lei do gênero, vendo como Hermes já era muito mais avançado do seu tempo. E quanta coisa nessas sete leis, ó, o geminiano batendo sem querer no microfone. Quantas coisas ele já preconizou antes, né? Isso aí. Eu achei interessante, eu quero que você dê uma revisada na parte do protopensamento, para o pessoal que estava perguntando aqui o que é isso, o que é um pensamento e um protopensamento. O pensamento se dá para ser medido hoje em dia. Eu assisti numa conferência maçônica lá de trás, algumas décadas atrás, final dos anos 70 para 80. Eu até brinco com o pessoal, alunos, falei, a sua mãe não tinha nascido ainda, eu falo para eles. Alguém trouxe lá um cientista, um alemão, cientista, um aparelhinho que colocava aqui assim na garganta da pessoa, outro aqui, alguns eletrodos aqui na cabeça, e tinha lá uns microfones e tal, e o pensamento da pessoa ficava audível. Tem um lado bom disso. E, vamos dizer, a humanidade está preparada para ouvir o pensamento de todos? Provavelmente não, né? Não. Pensa aí, 2 diplomatas se cumprimentando para sair bem na foto, e né? Dando o outro para calar. Falando aí, aqui, né? Seu FDP e tal, né? Não sei o que tem. E seria guerra toda hora, né? E já houve civilizações que podiam usar essa telepatia mais abertamente, como os Atlantes antes da queda, né? Como seres que vieram de outros orbes mais adiantados. Mas para aquele tempo dos anos 70 e nem agora, em 2023, aquele invento foi recolhido, foi dito, isso vai ser guardado aqui numa caixa de registro, aqui vai ficar guardado, fica aqui como para os anais dessa loja maçônica. Isso no final dos anos 70 e nunca mais nem se falou disso. Como o carro que não é movido a combustível fóssil. Há interesses, há jogos de coisas, há limitações que nós temos que não dá para superar assim, né? Rápido. Então o protopensamento já não é nem isso. Provavelmente um dia teremos até aparelhos para medir essa energia, mas ocorre que ele é uma tendência instalada na pessoa. Está um pouco nos seus genes, está um pouco no genes mitocondrial, naquilo que nós herdamos da nossa própria mãe, ou da avó materna. Trazemos dentro de nós um pouco da essência da mesma encarnação daquele filogenético, mas para quem acredita também nas bagagens reencarnatórias, aquela tendência a baixa autoestima ou a tendência a querer ter sucesso e chegar nele, ou falar agora é a hora de eu fazer jus a tudo que eu fiz, conseguir chegar aonde eu quero, né? É justo que eu consiga isso. Então aí a pessoa vai lá e consegue. Então o que eles falam-se muito de lei da atração, mas tem muito a ver com o chamado protopensamento. Você nem pensou muito claramente naquilo, mas você sente essa energia, você atrai essa energia. Isso é o protopensamento. Que nem aqueles casos das pessoas que falaram que não cai 2 vezes um raio no mesmo lugar, e é onde o cara vai atrai raio. Ele não está pensando para atrair o raio, mas ele já atraiu pelo protopensamento, que é algo ainda mais rápido que o próprio pensamento. É uma coisa bem interessante. Bem interessante.